Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aqui, amigo do canal. Meu nome é Bruno França Ferreira. Nós vamos estar iniciando o nosso projetinho de dicas curtas de direito penal na parte geral, para auxiliar você em seus estudos. E como todo o início começa do zero, nós vamos começar com o artigo 1º do Código Penal. Qual é o artigo 1º do Código Penal? Primeiro, cumpre-se nos esclarecer de que o direito penal possui alguns princípios limitadores. Eles servem como barreiras para a tutela, o monopólio estatal da punição, para que não extrapole o poder do Estado sobre os seus tutelados. O primeiro desses princípios, o mais importante e o mais simples de todos, é o chamado princípio da estrita legalidade penal. Professor Bruno, onde que está isso? Isso está no artigo 1º do Código Penal. Esse você vai ler ainda que não termine ele de preguiça, porque é no começo. O artigo 1º do Código Penal. E no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, para vocês que estão iniciando os estudos, o artigo 5º da Constituição Federal é basicamente o que define o Brasil como uma democracia. Então vamos lá. Professor, o que diz exatamente o princípio da estrita legalidade penal? É o que está escrito aqui, vamos ler junto aqui. Não há crime, presta atenção, não há crime sem lei anterior que o defina. Professor, aqui serve parecer do meu personal pai de santo? Não. Serve a opinião da minha sogra? Não. Aqui tem que ser lei. Lei. Professor, que tipo de lei que você está falando? A lei da Câmara Municipal de Poconé serve? Não. Anota aí no seu estudo. Essa lei aqui é em sentido estrito, é lei ordinária emanada pelo Congresso Nacional, porque o direito penal é de competência privativa da União. Então, estados e municípios não vão criar tipos penais e nem instituir penas. Então, voltando aqui, não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Professor, o que você quer dizer na prática com isso? Eu quero dizer que no momento em que acontece o fato, deve-se existir uma lei falando que aquele fato é crime e, obrigatoriamente, essa lei deve combinar uma pena e ela deve ser anterior ao fato. Ou seja, isso é a soma de dois princípios reguladores do direito. O princípio da reserva legal, essa é a primeira frase. Por que reserva legal? Porque reserva à lei, esse A com crase, o poder para criar tipos penais e instituir penas. Professor, pode ser por medida provisória? Não pode. Pode ser porque o padre falou? Não pode. E o que eu acho? É problema seu. Não faz diferença. Isso aqui tem que ser a lei. E essa lei, ela tem que existir antes do fato. Não basta que ela exista. Não basta que a lei exista no momento da sentença no processo penal. Olha, não há pena sem a prévia cominação legal. Então a gente chega à conclusão que numa linha do tempo, quando o fato acontecer, é necessário que exista uma lei tipificando aquele fato como um crime e de que essa lei institua uma pena e seja anterior ao fato. Professor, explica para mim na prática como é que funciona isso. Eu vou explicar agora. Antes de começar, eu já vou explicar uma coisa para vocês. Primeiramente, eu não tenho nada contra a religião de ninguém. No direito penal, às vezes a gente trabalha com religião porque os crimes, em regra, eles são a manifestação do Estado por uma repulsa da população. Só que nem todas as repulsas da população, inclusive de caráter religioso, são tipificadas, como a gente vai ver no exemplo agora. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não tenho nada contra idoso. Meu problema, basicamente, é com véia. Véia é difícil, cara. Véia é complicado. Véia não tem o que fazer, véia adora furar fila de banco e perturba a vida dos outros. Então, presta atenção. Você chega numa delegacia de polícia, tem um delegado de polícia que está trabalhando, está ocupado e tem o que fazer, certo? Chega uma senhora extremamente ofendida, praticamente infartando. Fala, doutorzinho da polícia, o que foi, minha senhora? O meu vizinho está comendo a filha dele. Aí o delegado, como é um cara conhecedor do direito, mantém a calma no momento. Fala, minha senhora, quantos anos tem essa menina? Ela tem 20 anos, delegado. Certo. O pai dela forçou ela a fazer sexo com ele? Não, senhor. É o seu marido que está comendo? Não, senhor. É sua filha que está dando? Não, senhor. Então vai tomar conta da sua vida, velho. O que você quer encher o saco dos outros da delegacia? Gente, anota aí no caderno de vocês. Incesto no Brasil não é crime. Ah, professor, eu acho isso errado. Isso é problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Não confundam incesto com estupro de vulnerável, são coisas distintas.
Vocês vão aprender, quando estudarem direito penal na parte especial, que a vulnerabilidade é uma situação que impede a resistência da vítima, não tem nada a ver com parentesco. O professor pode casar com o filho? Não, mas isso é problema do direito civil. Nós não temos nada a ver com isso. Aí a véia fica revoltada, mas fala, mas o meu líder religioso falou que isso é um absurdo. O delegado fala para a senhora, minha senhora, se a senhora está achando ruim, a senhora junta com as outras véias, faz um projeto de lei e criminalize a conduta do incesto. No momento, eu não posso te ajudar, porque não existe lei que diga que isso é crime. Só que velho não desiste, cara. Não adianta. Véia, eu falei para você que velho é uma raça difícil. A véia junta com outras véias. Ela arruma uma quantidade X de véia em 5 estados da federação, faz um projeto de lei criminalizando a conduta do incesto. E esse projeto é aprovado, passa-se a vacatio legis. Vocês vão estudar o que é vacatio legis quando estudarem a lei de introdução às normas do direito brasileiro. E essa lei entra em vigor. Quando essa lei entra em vigor, a véia, cheia da razão, primeiro vai no banco, fura a fila, irrita alguém, depois volta na delegacia. Porque velho não tem o que fazer. Aí chega na delegacia e fala pro delegado, fala, doutor, tá aqui, ó. Eu trouxe pro senhor ver aqui, agora é crime. Não pode mais encaibrar a filha, não pode mais comer a mãe, tá proibido. O delegado fala, muito bem, minha senhora, realmente, eu pude ver, saiu no boletim aqui que não pode. Minha senhora, o seu vizinho teve nova relação sexual com a filha após a entrada da lei em vigor? Ela fala, não, mas aquela vez ele pegou ela, eu lembro, eu até filmei aqui no WhatsApp. O delegado fala, minha senhora, eu não posso te fazer nada, porque a lei que criminaliza a conduta, ela não é anterior ao fato. Isso ofenderia o princípio da anterioridade. Vocês vão entender que existem algumas exceções da ultratividade da lei penal, no caso da lei excepcional ou temporária, quando a gente for estudar esse princípio mais a fundo, no capítulo da aplicação da lei penal no tempo, que vem em seguida ao estudo completo dos princípios do direito penal. Pelo momento, vocês já sabem que é necessário que apenas lei tipifique condutas e que essa lei deve ser anterior ao fato e que véia não é um ser que se pode se confiar. Então, muito obrigado. Meu nome é Bruno. Foi um prazer estar aqui com vocês na primeira dica nossa.